Começa agora o Repensar pela TV Mundo Maior. Toda a estrutura de sociedade que temos foi herdada dos nossos antepassados. Por isso, é muito importante estudar a antiguidade e entender como era a humanidade nos séculos passados. Para falar sobre isso, estamos recebendo em nosso estúdio o escritor Pedro Paulo Funari, que trouxe o livro Grécia e Roma. É um prazer, né? É um prazer reencontrá-lo, né? Hoje falando de um outro livro, mas é sempre uma alegria tê-lo conosco. Eu que queria agradecer esse convite de estar de volta aqui com vocês. Foi uma satisfação na vez anterior e é hoje também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, hoje a gente já sabe que você é um professor de história, né? O seu doutorado é em arqueologia, isso? E o seu mestrado em antropologia. Mas, para a gente começar a falar desse livro, né, Grécia e Roma, eu queria entender antes, né, como um jovem, né, porque você cita no comecinho do livro, como um jovem, um adolescente, né, praticamente, né, porque aos 17 anos a gente ainda é um pouco adolescente, né, chegou a Platão, né, e você disse que você chegou a Platão pelas próprias pernas, né? O que te levou a esse estudo de uma coisa tão complexa, né? E ao mesmo tempo você disse que muitas coisas você não entendia, né? Até pela imaturidade, pela falta de maturidade, né? Como é que é isso? Então, foi bom que você disse que eu digo no livro que não entendia, para desfazer a ideia de que com 17 anos fosse fácil entender. Mas essa atenção minha para o Platão veio de uma questão assim muito prosaica, que era entender o mundo. Porque um adolescente, como você disse, o adolescente ele quer se colocar no mundo, quer entender como é que o mundo funciona. Eu lia uma série de coisas que, desde a Bíblia, naturalmente, que seguramente também é uma fonte de inspiração, mas Platão, a República de Platão, quer dizer, então a minha ideia ali era, vou ler um autor que procurou explicar e compreender como a sociedade funciona. Na minha leitura, aos 17 anos, era assim, ele vai me dar uma resposta para como funciona a sociedade. Conforme eu fui lendo, eu fui encontrando dificuldades, fui vendo que era difícil de relacionar, de entender exatamente o que ele estava dizendo e relacionar o que ele falava da Grécia Antiga com o que eu vivia. Na minha adolescência era a época da ditadura militar, então quer dizer, uma situação que era muito diferente, completamente diferente da Grécia Antiga. Mas então eu fui levado, digamos assim, por essa curiosidade. Lógico que a questão familiar, meu pai é professor de português e tinha obras em casa e me incentivava a ler, né? Então também isso foi fundamental para que eu tivesse a oportunidade de ter contato. Acho que isso é interessante porque demonstra que para que as pessoas leiam, é importante que os pais indiquem literatura e leiam também, não é só indicar, é principalmente ler, né? E incentivar. É assim que as crianças acabam se interessando pelas coisas. Porque o exemplo é importante. Ao mesmo tempo, eu estava conversando com uma outra autora e ela diz assim que ler, buscar, né, esse tipo de informação ou de entendimento, né, que é o seu caso, de buscar o porquê das coisas, é uma forma de desenvolver a inteligência, né? Porque você recebe a informação, mesmo que ela não seja muito bem compreendida, mas você vai elucubrando, você vai pensando, você vai formando conceitos novos e vai desenvolvendo. Então, isso para o jovem de hoje é importante, né? Bom, de hoje e de sempre, né? Porque para a gente se desenvolver, a gente precisa estudar e ao mesmo tempo pensar, né? Que é o que Platão nos sugere, né? É verdade. Agora, qual foi o objetivo, né? Já maduro aqui, formado, qual o objetivo desse livro, né? Então, como nós fizemos com outro livro que nós já conversamos a respeito, num outro programa, a quem ele está direcionado, né? Por que estudar a antiguidade em pleno século XXI, em que a gente fala de tecnologia, de novidade, né? Sim. Por quê? Então, justamente porque, embora nós estejamos num mundo muito
do cotidiano, o mundo da rapidez, o mundo da tecnologia, o mundo da coisa efêmera, Isso. as coisas que passam muito rapidamente. Isso é o dia a dia de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos embebidos nesse passado sem que percebamos. Esse é o ponto. Quer dizer, esse passado, ele conforma as nossas vidas cotidianas de maneira que nós não percebemos. Então, o objetivo primeiro do livro era mostrar como coisas muito distantes no tempo, 3.000 anos, 2.000 anos, são ainda muito importantes no nosso dia a dia. Se nós soubermos disso, nós poderemos agir melhor no mundo. Essa é um pouco essa ideia, quer dizer, nós podemos refletir melhor sobre a nossa própria vida se nós soubermos nos colocar na história. Esse é o ponto, digamos, de fundo do livro. Então, uma pergunta que eu tinha preparado aqui, a importância da história na vida do homem é essa, então. Né? Ele vai conseguir, hoje, ele vai conseguir viver e conviver mais facilmente com todas as culturas, com todas as diferenças, porque nós temos muitas diferenças, né? Várias culturas, várias formas de viver. Né? Então, você conhecendo a história da humanidade, a história antiga, você consegue aceitar melhor as coisas que estão acontecendo hoje. Exatamente, conhecer melhor a diversidade de acontecimentos do mundo e conhecer melhor a sua própria posição, a si mesmo. Porque eu dou um exemplo que é muito dos nossos dias, do século XXI. A guerra do Iraque, né, a invasão americana do Iraque. O soldado americano que está lá, assim como, aliás, tem brasileiros, cidadãos americanos que são brasileiros, né, mas que estão lá servindo no exército americano. Muitos morreram, né? Ou ficaram feridos e tal. Bom, as justificativas para esta guerra, elas vieram de comparações com a antiguidade. Os assessores do presidente Bush que aconselharam que a guerra fosse feita, que fosse feita a invasão, estavam falando na Grécia Antiga, falando, olha, na Grécia Antiga, Atenas tinha tentado exportar a sua democracia, mas não tinha dado o devido apoio. Nós vamos exportar a democracia e vamos dar apoio para que a democracia funcione. Então veja como o soldado não sabe disso. Quer dizer, o soldado que somos todos nós. A pessoa que está na frente apenas recebe a informação. Você tem que ir lá que nós temos que tirar esse ditador. Mas por quê? Qual a justificativa? A justificativa tem um peso de 3.000 anos, dizendo, olha, há 2.500 anos Atenas cometeu um erro. Nós não cometeremos. E evidentemente que o erro, naturalmente, foi brutal, né? Não só o erro da guerra em si, como para aquelas pessoas que estavam lá. Então, aí é que entra a questão da utilidade da história. Para que nós possamos entender melhor a sociedade em que vivemos e podermos ter a nossa própria opinião. E não simplesmente comprarmos o discurso, comprarmos a opinião de outros, sem sabermos o fundamento. E ao mesmo tempo, né, respeitar a vida do outro, ou respeitar a crença, o conceito do outro, no caso, nesse mesmo caso, né? Os Estados Unidos não respeitou aquele povo do Iraque que, entre aspas, né, aceitava aquela ditadura, enfim, eles poderiam, eles mesmos, da forma deles, resolver aquela situação, né? É como você interferir na família alheia, né? Esse é o segundo lado da história, que é fundamental. O segundo lado é conhecermos que existe diversidade humana. Quer dizer, o passado, algum historiador falou que o passado é um país estrangeiro, porque eles viviam de maneira diferente de nós. Então, quando nós olhamos o passado, e um dos objetivos do livro é esse, da Grécia e Roma, por um lado, eles estão muito presentes conosco, os gregos e romanos. Por outro lado, eles eram muito diferentes de nós. Certo. Se eles eram diferentes, significa que nós temos que verificar como essa diversidade humana é importante e deve ser valorizada no presente também. Muito bom. Então, a gente pode dizer, seria uma verdade, ou seria uma meia-verdade, ou não seria uma verdade, dizer que a história se repete com uma nova roupagem? Ou não? Em certo sentido, sim, porque a verdade, primeiro que há sentimentos humanos e formas de perceber o que acontece no mundo que são recorrentes, persistentes. Embora se manifestem em cada contexto de uma certa maneira, os sentimentos são
muito semelhantes. Então, seguramente isso é um aspecto. O segundo aspecto é, se nós não conhecermos este passado, nós não vamos ter condições de julgar da aplicação disso que alguém fala sobre o passado, que hoje nós temos que fazer isso ou aquilo, sem sabermos do fundamento disso. Certo. Utilizando a própria pergunta que está no livro, né? O que é que a Grécia e Roma têm a ver com a gente? Mas eu vou pedir para você responder no segundo bloco, porque nós estamos muito próximo do intervalo. Este bloco fica por aqui, mas daqui a pouco nós voltamos. É rapidinho. Estamos de volta com o Repensar. O nosso cotidiano é repleto de características da cultura clássica e, pensando nisso, Pedro Paulo Funari escreveu o livro Grécia e Roma. Bom, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui para responder agora, nesse bloco. O que é que Grécia e Roma têm a ver com a gente? Especificamente, assim, né? Bem, aí entra o seguinte, o mundo antigo, grego e romano, ele foi muito importante e chegou até nós, principalmente pelas reapropriações na Idade Média e depois no período moderno, na Revolução Francesa, depois no século XIX, sempre fazendo referências à antiguidade. Então, de tal maneira que conceitos como república, democracia, filosofia, mito, são todos conceitos e modos de entender o mundo que nos vieram da Grécia e de Roma e que foram adaptados, foram modificados, foram contemplados na nossa contemporaneidade de alguma maneira. Então, o meu objetivo, primeiro, com o livro, foi permitir que toda essa gama imensa de coisas que nos vem na antiguidade, as pessoas pudessem compreender melhor. O direito romano, por exemplo, nosso direito é todo ele fundado no direito romano. Então, o objetivo primeiro foi esse, as pessoas tivessem uma noção de como nós estamos ligados a esse mundo antigo, o que é que ele nos diz e por que ele é tão interessante. É interessante porque a gente assiste filmes, né? Você até cita isso no livro. Cleópatra, né? Uhum. E a gente gosta, a gente se encanta com aquilo, né? E não sabe por quê. Uhum. Obelix, né? Asterix, Obelix, né? Que é interessante, mas a gente também não para pensar o porquê dessas histórias, de onde elas vêm, o porquê, né, dessas lembranças, o porquê das criaturas se preocuparem em fazer um filme acerca desse tema, né? Mostrar, na verdade está mostrando um pouco da história, né? Quando a gente assiste Cleópatra, a gente está vendo um pouco da história, e isso é interessante. E esse livro resgata para nós isso, até para a gente entender melhor essas coisas que a gente tem visto hoje e não sabe por quê, né? E não compreende muito bem, né? Só acha bonito. Esse exemplo que você deu da Cleópatra, eu acho que é muito significativo num ponto que esta antiguidade, ela nos chama a atenção, porque alguns aspectos do comportamento humano são muito persistentes, como eu havia dito. Então, no caso da Cleópatra, uma história de amor entre uma mulher e dois homens importantes, primeiro o Júlio César, um senhor já de idade, e depois o Marco Antônio, mais jovem, ambos foram em momentos sucessivos esposos, digamos assim, da Cleópatra. E uma mulher que com esse poder, né, uma rainha, mas ao mesmo tempo com um poder de sedução de grandes homens como esses, né? Então a história em si da Cleópatra, ela é uma história que transcende aquele momento histórico. Então o Shakespeare depois vai pegar também, já muitos séculos depois, vai pegar a Cleópatra, quer dizer, então existe um lado que é esse, da persistência dos sentimentos, das concepções de mundo que nós podemos nos identificar com aquele personagem. Isso por um lado. Por outro lado, nós temos também a especificidade de um mundo que é diferente do nosso, mas que tem o seu encanto por ser diferente. Então a Cleópatra se suicidando com uma cobra, que é um exemplo, né, que aparece em todo o filme. Então, ela se suicidou com a cobra. Então, isso já nos chama a atenção pelo exotismo, por uma coisa estranha, uma coisa que que realidade era essa? Que tipo de nobreza de sentimentos essa pessoa se suicidar, né?
para não ser capturada pelos inimigos, aí no caso pelo Otávio, que era o inimigo do Marco Antônio. Então, eu acho que são as duas coisas, ao mesmo tempo a persistência de certas coisas e a diferença que nos atrai. E ao mesmo tempo a gente também tem os Jogos Olímpicos. A gente assiste os Jogos Olímpicos, gosta, torce, né? Fica naquela expectativa por chegar à época dos Jogos Olímpicos, mas nem todo mundo tem, né, a consciência, o conhecimento de onde eles surgiram, por que eles surgiram, por que da música símbolo dos Jogos, por que a coroa de louros, por que quem são os escolhidos, porque também lá no tempo antigo também existia uma escolha para os atletas, Isso. né? Então, os Jogos Olímpicos, você citou um exemplo muito bom que é persistência e mudança. A mesma coisa, porque por um lado os Jogos Olímpicos foram recriados no período moderno, recentemente, há 100 e poucos anos. Para historiador, recentemente, né? Mas ao mesmo tempo, então, quer dizer, é uma recriação se referindo aos antigos. Sim. Mas é interessante como os Jogos Olímpicos originais do atleta, os atletas, eles eram nus, né? Eram só homens, naturalmente, e eles faziam aqueles jogos em Olímpia, em benefício, em honra dos deuses. Então, era um festival religioso. Quer dizer, então, a competição atlética, que é isso, é uma competição atlética de diferentes tipos de atividade, esporte, nós diríamos modernamente, né? Arremessar dardo, corrida, então, são diversos tipos de atividade, mas em honra aos deuses. Sim. Então, esse aspecto do culto, por exemplo, que estava presente, não foi preservado, e não é que não foi preservado, as pessoas não têm muita noção de que, na verdade, aquilo se fazia dentro desse aspecto religioso. A Olimpíada significava também, por isso mesmo, que as cidades não guerreavam entre si. Então, essa ideia de paz que era criada pelo sacrifício aos deuses, pelo culto. Quer dizer, então, você tem uma atividade religiosa que permite que haja uma exceção à paz, que as pessoas as cidades não entrem em guerra. Aquela competição ali, que era uma competição individual, era uma competição, digamos assim, pacífica. Sim. Que isso sim, esse espírito pacífico foi transportado para a Olimpíada moderna. E ao mesmo tempo também não tinha essa, como que eu vou dizer, uma disputa, mas esse sentimento que tem hoje, né? As pessoas fazem qualquer coisa hoje, né? E até prejudicam o corpo físico para vencer. Ah, sim. Né? Uma coisa foi totalmente modificada e não tão para o bem, né? Piorou, vamos dizer assim, para o ser humano piorou, né? Porque lá era uma competição, vamos dizer, respeitosa, voltada para um objetivo, a gente pode dizer que um objetivo único, né? Uhum. Hoje está muito diferente isso. E a gente vê as pessoas se desgastando, né, por conta e se prejudicando por conta desses jogos, para vencer, exatamente, só para vencer. Então, aí você citou um aspecto muito importante, que é os Jogos Olímpicos, eles tinham um objetivo espiritual. Eu citei a religiosidade, o objetivo era espiritual, inclusive o prêmio, uma coroa de louros. Quer dizer, não era um dinheiro, né? Ele era uma simbologia mesmo. Uma simbologia. Ao mesmo tempo, aí a diferença que você falou muito bem a respeito do uso que se fez dos Jogos Olímpicos. A deformação física, que você citou, quer dizer, o atleta se deforma e ele tem benefícios econômicos, quer dizer, essa deformação também não é à toa só, porque ele ganha dinheiro em cima disso. Então, isso é muito importante, porque demonstra que nós temos que olhar criticamente esse passado, no caso da Grécia e de Roma, para nós não simplesmente transportarmos aquilo para a nossa realidade sem sabermos dos limites. Quer dizer, aquilo tinha uma outra função lá. Sim. Uma função espiritual, uma função que era um reconforto espiritual. Embora a atividade fosse física e se valorizasse realmente a beleza, inclusive, e o desempenho do atleta.
Mas isso era algo que estava ligado, do ponto de vista do atleta, do grego antigo, ao espírito, e não só aos bens materiais. Sim, hoje nós temos um benefício material, mas nós temos um prejuízo espiritual, né? Porque tem consequências. Quando nós maltratamos o corpo físico, o espírito vai sofrer consequência por conta disso, né? Porque Sem dúvida. Ele é responsável pelo que ele faz. E aquela ênfase, no prêmio material também é a mesma distorção, no sentido de que você antepõe a materialidade à espiritualidade. Quer dizer, então o meu objetivo é ter mais. E isso, evidentemente, que esse ter mais bens materiais, ele pode ser muito conflitivo com as necessidades internas da pessoa. Bom, uma outra questão que também está no livro, né? Quem eram os gregos? Né? A gente está falando da Grécia. Quem eram os gregos? E qual a importância deles em nossas vidas atuais? Né? Tem uma importância? O que eles trazem? Né? Conhecendo quem eram os gregos, a gente pode transformar alguma coisa no dia de hoje, né? Na nossa vida atual? Bem, eu acho que sim. Primeiro, assim, os gregos, eles tinham uma diversidade muito grande. Cada cidade tinha suas características, tinha inclusive o seu dialeto, a sua língua local. Mesmo os cultos, eles eram muito locais, quer dizer, então, numa determinada localidade você tinha uma deusa principal, por exemplo, Atena, na cidade de Atenas, ou você tinha também templos específicos. Bom, então, isso significa que não havia um país, Grécia. Os gregos, eles eram caracterizados por alguns traços culturais, né, e por muita rivalidade também entre si. Então, eu acho que essa diversidade dos gregos nos ensina uma série de coisas. A primeira delas é a diversidade humana, a diversidade das sociedades que nós experimentamos hoje. Aquilo que nós vemos hoje como uma coisa tão presente e importante, que é a diversidade, os gregos já tinham lá atrás. Muito bom. Nós vamos para o intervalo, mas antes a gente pede a você, ajude a TV Mundo Maior a crescer. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Não saia daí. De volta com o Repensar. O tema de hoje é a Antiguidade, a importância da cultura clássica na vida do século XXI. O convidado para falar sobre esse assunto é Pedro Paulo Funari. Bom, falar de antiguidade. No livro você fala uma coisa que eu achei muito interessante e fiquei muito curiosa para entender. Você fala de uma sensação indescritível de encontrar objetos originais de um tempo remoto, né? Então a gente está falando da antiguidade e você como um arqueólogo, né? Você encontra vestígios do passado. Você fala dessa sensação ao ponto de afirmar que vale a pena experimentar como voluntário um trabalho de campo arqueológico, né? De uma escavação. Então, fala pra gente como que é isso, né? O que é essa sensação indescritível? Né? A gente não dá muito valor à história ainda? Eu acho que eu sou arqueólogo, quer dizer, então você trabalha com objetos antigos, com uma escavação no qual você, ao fazer um buraco no solo, você encontra algo que tem 2.000 anos, 3.000 anos, um objeto que foi usado, foi tocado pela última vez por alguém há 1.000 anos ou há 2.000 anos. Quer dizer, essa sensação, eu acho que é essa sensação indescritível que eu digo aí no livro. Quer dizer, é você saber que aquele objeto que você tem nas mãos foi usado por alguém há 2.000 anos, né? Então, eu acho que isso é uma sensação assim, que realmente só participando. Agora, quando eu digo dos voluntários, que eu diria para todos os que nos assistem nesse momento, é uma experiência muito boa, mesmo para quem não vai fazer isso como uma profissão. Esse é o ponto. Quer dizer, você pode participar de uma escavação arqueológica que é aberta a qualquer um, né? E você terá essa sensação. Eu estive recentemente numa escavação em Portugal, e na qual, numa vila, uma aldeia, havia uns 300 habitantes na aldeia, e restos romanos muito grandes.
eu fui lá na escavação e percebi que havia, a maior parte, quase todas as pessoas, eram senhores de idade, senhores e senhoras, faixa dos 60, 70 anos. E eu perguntei, bom, por que eles estão aqui? Ah, eles são voluntários, porque a maior parte das pessoas que moram na aldeia já são idosos. Sim. E eles, então, se tornaram voluntários ali. Porque nós estamos acostumados, voluntário, pensamos em adolescentes, em jovens. Também podem ser, mas lá eram idosos. Então, essa sensação de você estar descobrindo um tijolo, um muro, não é? Isso aqui foi uma cozinha, isso aqui foi uma parede de um palácio, né? Esse objeto, que é um vaso de cerâmica, ele foi usado por alguém para tomar vinho há 2000 anos. Né? Aí você vai medir, verificar, como descobrir de que época é esse objeto. Né? Eu acho que isso aí é... E a grande coisa interessante é que no trabalho arqueológico, a diferença de outras profissões, é um trabalho físico. É um trabalho que você sua, você se suja. Né? Então, quando as pessoas pensam no Indiana Jones, um dos pontos em contato com o Indiana Jones é a sujeira. Quer dizer, é você estar realmente no meio do mato, é você estar em contato com a terra, é você estar com as mãos sujas, né? Você encostar nos objetos. Nesse ponto, eu diria até que tem uma relação com o cirurgião, médico cirurgião, porque é aquela atividade realmente que você faz com as mãos e que é insubstituível, né? Infelizmente, é lógico que não podemos fazer uma operação, né? A cirurgia é impossível. Mas uma escavação arqueológica, sim, porque ao sempre estar alguém te indicando como fazer, então, quer dizer, é uma experiência realmente fascinante. Agora, qual que é o critério para a escolha do local, né? Porque essas escavações, elas não são feitas, por exemplo, no seu caso, não só no Brasil, você mesmo já acabou de dizer que foi a Portugal. Então, você viaja muito. Mas qual o critério, essa é uma curiosidade minha, né? Qual o critério para escolher o local? Né? O que determina aquele local para se fazer as escavações? Bem, no caso do mundo greco-romano, no Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Itália, na Grécia, nesses locais, basicamente, as pessoas têm restos aflorando. Ah, certo. Então, você não precisa ter mais do que a informação. Olha, ali existem muros antigos, ali existem cacos de cerâmica. Então, tem cacos de cerâmica? Então, você vai verificar e faz uma escavação. Então, lá é assim que funciona. Aqui no Brasil, que nós não temos romanos nem gregos, mas temos também sítios arqueológicos, normalmente o que se faz é algo mais sutil, que é o seguinte, você anda no meio do mato, principalmente em plantações, porque na plantação de qualquer coisa a terra já está revirada, né? Então você tem facilidade em verificar se tem restos de cerâmica ou de pedras trabalhadas. Então, e aí você encontrando, olha essa cerâmica aqui, isso é antigo. Então ali você encontrando uma quantidade relativamente grande, é um possível sítio arqueológico. Então a agricultura não mecanizada, porque hoje em dia a mecanizada destrói. Mas a agricultura mais familiar, a agricultura mais tradicional, que ainda é muito praticada no Brasil, uma roça de feijão é o ideal. Roça de feijão a pessoa faz com muito pouca, remove muito pouco a terra, mas remove o suficiente para você ver objetos. Uma outra coisa. Então, na Grécia, em Portugal, em Roma, a gente tem objetos mais específicos, né? Coisas mais específicas. No Brasil, né? O que a gente encontra no Brasil? A história é uma mistura da história, porque nós fomos colonizados. Então a gente tem muita coisa, por exemplo, de Portugal, né? Que foi trazido para cá. Eu não sei se é só isso o que a gente pode encontrar, né? Numa escavação. Mas o que que a gente consegue encontrar numa escavação especificamente no Brasil? E o que isso, né, no geral, não só no Brasil, mas em qualquer situação, o que esses objetos podem trazer para nós de conhecimento? Bem, no Brasil nós temos sítios que são classificados normalmente de dois tipos, ou pré-históricos, anteriores à vinda dos portugueses, que são, como eu disse, fragmentos de cerâmica e de pedras, e sítios posteriores aos portugueses, muros, casas de bandeirantes. Então, quer dizer, há muita coisa, fábricas mesmo abandonadas, aqui em São Paulo mesmo, mas em outras cidades em que você tem fábricas que foram abandonadas, você tem os vestígios da fábrica.
ou de, em suma, engenho de cana-de-açúcar. Bom, agora você fez uma pergunta muito interessante, que é a pergunta do que a arqueologia nos diz de específico, o que é que os objetos nos dizem, que um documento escrito não diz. Então eu vou dizer o seguinte, primeiro, o objeto material, ele pode confirmar o que diz um documento, ele pode complementar a informação, mas ele pode inclusive contradizer. Isso é que é interessante. Sim. Então, por quê? Porque o documento escrito, ele é muitas vezes assim, subjetivo, ele esconde informações de maneira proposital ou não. Sim. Então, um exemplo que é muito interessante, foi feita uma pesquisa já há muitos anos, 30 anos, arqueologia do lixo. Lixo fez uma pergunta num condomínio nos Estados Unidos, começou lá. Fez uma pergunta, olha, o que vocês consomem? Consumimos leite, iogurte. Tá, então bom. Aí eles fizeram um exame do lixo produzido no condomínio e descobriram que havia consumo de bebidas alcoólicas, que não constava entre as coisas. O consumo de iogurte e de leite era muito menor, muito menos representativo do que as pessoas imaginavam. Não é que elas estivessem mentindo. Quer dizer, é difícil avaliar o que é a imagem que as pessoas fazem de si mesmas. Sim. É que era diferente. Então, isso, se a gente for pensar no passado, não só agora, no lixo de hoje, mas numa coisa mais antiga, as informações que a gente consegue a partir dos objetos, elas são informações diferentes. Quer dizer, então, você tem imagens de pessoas comuns. Antigamente, só escreviam 1% da população. E o que nos deixaram de escrito? Muito pouco. Muito pouco. E por coisas das pessoas que sabiam ler, escrever. Então, nós, por meio da arqueologia, você tem lá, olha esse vasinho, como é que as pessoas tomavam, comiam e bebiam? Olha, nesse tipo de prato. Certo. Isso só nos chegou pela arqueologia. Além de elas terem um vocabulário também meio limitado, porque hoje a gente pode dizer que... eu digo vocabulário limitado no seguinte, a gente, quando traduz um documento, né, a gente não consegue dar a tradução real, verdadeira. E isso também dificulta. Então, você tendo o objeto, você consegue perceber melhor o modo de vida, o comportamento, enfim, né? Até os gostos das pessoas, né? Sem dúvida. Um outro exemplo também muito bom são pinturas, né? Que isso é uma coisa material, é um artefato arqueológico. Por quê? Você tem lá uma imagem, estávamos falando dos Jogos Olímpicos. Como nós sabemos sobre os Jogos Olímpicos? A principal informação são vasos pintados que mostram os atletas. Porque para uma pessoa da época, descrever o jogo, ele não ia descrever em detalhe e nem conseguiria pintar, mostrar como é que era uma pessoa competindo. Agora a imagem está lá, preservada e chegou até nós. É interessante. Então, estudar esse tipo de... E assim, para a doutrina espírita, estudar esse tipo de história, né, nos traz até informações mais amplas de outras vidas, né? Para a doutrina espírita, que acredita na reencarnação, né, isso pode ser uma oportunidade de você conhecer até uma história própria, para quem acredita, tendo lembranças até de situações já vividas, né? É interessante estudar isso. Então, aquele que acredita na reencarnação, uma boa base para solidificar isso ou não, né? Porque há quem não acredite, né? Sim. É estudar a história antiga, porque você vai ter informações preciosas a respeito da vida como ela era. A vida cotidiana, a vida real, não só a descrição de um texto que muitas vezes aí que está, o texto ele vem carregado de normas, né? De preconceitos muitas vezes, então é mais difícil até de você ter uma ideia de como era a vida do que você realmente ver uma imagem, você tocar um objeto, uma ânfora, um objeto assim para vinho, quer dizer, você vê quanto pesa esse objeto. Essa sensação você nunca terá a partir de um texto escrito. Como é que as pessoas transportavam as coisas, como é que elas se locomoviam de um lugar para outro, né? Um barco verdadeiro encontrado, ele fornece uma informação realmente riquíssima. Muito bom. Vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. Não saia daí.
O Repensar está de volta. O nosso convidado de hoje é Pedro Paulo Funari, autor do livro Grécia e Roma. Bom, a gente, falando aqui da Grécia, a gente falou das escavações, a gente falou de como descobrir a história através desses objetos. E a religião, né? A gente também tem, também uma oportunidade de nós descobrirmos a nossa história, o porquê das religiões atuais, né? Estudando a religião antiga, né? Da antiguidade. E a religião na Grécia, a gente percebe pelo livro, né? Que ela, não sei se eu vou interpretar corretamente, né? Mas ela era baseada em mitos, é isso? Isso, exatamente. Mito, em grego, significa uma narrativa, um relato, uma historinha. É uma historinha. E essa historinha, ela tem uma mensagem religiosa, ela tem um fundo espiritual muito forte e muitas vezes essas historinhas, elas variam de um lugar para outro. Quer dizer, a gente pensa, como é que é a história de tal personagem? Não existe. Quer dizer, ela tem, cada lugar ela é contada de uma maneira. Mas ela tem algumas características, digamos assim, uma mensagem, eu diria, espiritual, de fundo, que normalmente a gente não considera. Como, por exemplo, eu acho que cito no livro, o caso do Édipo. Que é uma história, vou falar brevemente aqui, a história, nós hoje em dia pensamos em Édipo, em Complexo de Édipo, do Freud e do filho casar-se com a mãe. Né? Bom, então esse é o que se pensa. Mas a história original não tem rigorosamente nada a ver com isso. A história original é de um personagem, de uma pessoa que é rejeitado, uma criança que é rejeitada pelos pais porque há um oráculo, um vidente, que diz assim, que essa criança vai matar o pai e casar-se com a mãe. Então, o que eles fazem? Então, vamos matar a criança, porque só foi feita essa previsão. E a criança é deixada para ser exposta, para morrer. Um pastor tem piedade, pega a criança, e a criança é criada por um rei de uma outra cidade. Passa-se o tempo, quando ele se torna adulto, ele encontra o pai no meio do caminho, sem saber. Ele, bravo, porque o pai está interrompendo o caminho, esse outro que está passando lá, ele briga, uma briga de trânsito, nós diríamos uma briga de trânsito, e ele mata o sujeito. Então matou o pai, sem saber. Vai para a cidade e se casa com a mulher viúva deste, que era a sua mãe, que ele não sabia. Então, e no final da história, ele então percebe tudo o que fez. Mas o que ele percebe? Ele percebe que ele foi arrogante desde o primeiro momento. Quer dizer, ele matou o transeunte e depois foi lá e se casou com uma senhora porque ele queria se tornar poderoso na cidade. Então, quer dizer, há uma mensagem de fundo aí, que é a mensagem: o homem conheça a sua pequenez, conheça que você não é poderoso. Você não pode ser arrogante. Quer dizer, esta mensagem usa da questão do casamento com a mãe e de matar o pai. Mas não é o foco, não é esse. Então, qual a mensagem então, que eu vejo aí? É como essa historinha, ela tem uma mensagem espiritual de fundo que nós muitas vezes perdemos ao não conhecermos o detalhe da história, ao ter uma ideia muito ampla. Não, vamos estudar esses mitos para verificar que as histórias estão basicamente dizendo uma coisa: homem, conheça a sua limitação. Então é por isso que você fala que o mito, em relação à razão, ele tem uma importância grande como fonte de conhecimento, é isso? Você pode usar do mito para desenvolver a razão. Sim, Ou não é assim? Não. Então, aí alguns autores no século XIX e depois no século XX opuseram mito e razão. Sim. Dizendo o seguinte: o mito é esse relato que eu falei, que é um relato religioso, é um relato de cunho, religioso. Às vezes aparecem deuses na história, etc. Bom, o próprio vidente que eu mencionei, quer dizer, sempre está embebido em espírito.
A razão seria o pensamento racional no qual você explica o mundo sem Deus. Por exemplo, lá os gregos um triângulo e fazendo cálculos. Então isto é um cálculo matemático. Supostamente não tem nada a ver com o espírito. Sim. Porém, e aí é que entra, no livro eu menciono isso, mesmo os pensadores antigos que falavam em razão, eles não estavam opondo isto à espiritualidade. Ao contrário. Então, Pitágoras, que é o do Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras para nós é um matemático. Sim. Ora, o Pitágoras foi o fundador de um culto, de uma espiritualidade chamada o pitagorismo, né? Que é um tipo de ideia de que por meio dos números e dos cálculos você pode atingir a espiritualidade. Quer dizer, então, para o Pitágoras não havia uma oposição entre você conhecer o triângulo e você afastar isso do espírito. Ao contrário, ele estava juntando as duas coisas. Então, eu acho que isso é importante porque somos nós modernos, essa visão do século XVIII e XIX, que faz essa oposição razão e mito ou espírito. Não era o que acontecia na Grécia Antiga. Eu acho que esse é um dos pontos que no livro eu procuro mostrar. Sim. Que a razão antiga, ela não era separada da espiritualidade. Aí você falou de Pitágoras, você falou que ele não é só a gente tem Pitágoras como matemático, mas a Grécia foi uma região, né, que trouxe para nós muitos filósofos, né? Então, qual o papel desses filósofos na nossa atualidade hoje? Eles ainda têm bastante influência? Sim. Primeiro porque boa parte daqueles que pensaram depois sobre o funcionamento do mundo, que nós chamaremos de filósofos, né? Aqueles que pensaram o mundo posteriormente aos gregos, se reportam ao que dizia Platão, primeiro Platão e principalmente, mas também Sócrates, que está lá no Platão, né? E outros pensadores, Aristóteles. Ou seja, boa parte daquilo que nós pensamos, mesmo os pensamentos atuais, modernos, se reportam ao que estava falando lá Platão, há 2.500 anos. Então, é importante que nós conheçamos, até para não, como eu disse agora há pouco, não tomarmos a ideia de que nós simplesmente, olha, nós já estávamos lá. Assim, por exemplo, os modernos separam razão de espírito. Isso já ocorria lá. Não é verdade. Sim. Então a gente tem que ler esses autores e conhecer um pouco da filosofia grega para que nós mesmos possamos perceber como ela estava radicada naquela cultura. Ela tinha uma concepção de mundo muito própria, muito específica e que não é exatamente essa que eles estão nos passando, muitas vezes. Uma coisa interessante que também já conversamos com uma outra autora é sobre a filosofia. Essa pessoa, ela acha importante que a filosofia faça parte do currículo escolar, né? Você como um professor de história que fala da antiguidade, que fala da Grécia, que conhece, né, os filósofos, porque também quem estuda a Grécia estuda os filósofos, né? Você concorda com essa... Seria importante para nós hoje estudarmos filosofia? Sem dúvida. Isso não, eu acho que a filosofia em geral e a filosofia antiga em particular, eu acho que são fundamentais. Porque se nós não tivermos o conhecimento desses autores, nós não vamos estar percebendo que uso estamos fazendo deles. Esse é o ponto principal. Quer dizer, quando nós adotamos certas ideias sem sabermos as suas origens, sem sabermos as suas características, nós estamos comprando uma coisa sem saber, né? Estamos vestindo uma camisa sem saber qual é o time, digamos assim. Sim, esse é o principal problema. Então eu acho que o estudo da filosofia, que ele foi reintroduzido no colegial há algum tempo atrás, mas aí eu vejo um grande problema, que é que, dois problemas. O primeiro problema é que ele não é obrigatório, no sentido de que não reprova o aluno, e o principal problema até não é esse, é o fato de que ele não entra no acesso à universidade, no vestibular, ou nos mecanismos. Quer dizer, então, se você introduz para valer, acho que isso tem que ser também, ter as consequências, quer dizer, que a pessoa possa utilizar isso
numa prova de vestibular. Quer dizer, eu acho que esse é o ponto. Não tanto o conteúdo, assim, saber nomes, quando nasceu, não é isso. Não é essa questão de saber datas. Apesar de eu ser historiador, a própria questão da história ou da filosofia não é saber datas, mas é saber interpretar o mundo. Eu acho que para isso a filosofia é muito útil. Eu acho que é aprender a raciocinar, né? Porque a gente fala, a matemática te ensina a raciocinar, mas a filosofia também, ou mais até, porque você pensa, você pergunta, né? Porque se a gente for usar o processo de Sócrates, né? Que é a maiêutica é de Sócrates, é isso? Isso. Que você pergunta, responde, das respostas surgem outras perguntas. Isso. Isso é importantíssimo na vida de um ser, né? Até para ele se autoconhecer e se autoconhecendo vai conseguir conviver melhor com as diferenças que a gente já citou várias vezes, né? O diálogo, você citou, esse diálogo é uma palavra grega, e o Platão e o Sócrates estavam dialogando, estavam falando um com o outro. Fundamental, porque é o diálogo que permite que você conheça o outro e, portanto, você conheça melhor a você mesmo, você mude. Mude o outro e mude a você mesmo. Porque você se vê muitas vezes no outro, né? E se você não fizesse isso, você não perceberia e não ia conseguir se transformar. Exatamente. A filosofia não é simplesmente fechar-se e ficar pensando, elucubrando, que é uma ideia que as pessoas têm. Isso também pode ser, mas não é só isso. Não é isso só que é produtivo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Infelizmente a gente não conseguiu falar de Roma, né? Mas acho que isso fica um suspense para o nosso telespectador, para ele ler o livro Grécia e Roma, né? A gente agradece muito a sua participação e esperamos poder contar com a sua presença em outra oportunidade com outro livro a respeito de história ou de outro qualquer assunto importante para nós. Eu que gostaria de agradecer muito, foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, com você em particular, e desejar uma felicidade na continuidade do programa, que é muito bom. Muito bom. O Repensar fica por aqui. Se você tem algum comentário sobre o programa, envie para a gente. repensar@tvmundomaior.com.br. Obrigado pela audiência e eu espero você no próximo programa. Até lá.